te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Permaneceis, Senhor, com a vossa família, e na vossa bondade concedei àqueles a quem destes a graça da fé, ter parte na herança eterna, pela ressurreição do vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 6, no versículo de 35 a 40. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confiou virão a mim, e quando vier, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesse caminho que nós estamos percorrendo do tempo pascal, mostra muitos dos frutos da ressurreição de Jesus. Nós vimos na liturgia de ontem, na primeira leitura do Atos dos Apóstolos, a coragem de Estevão. Então Estevão, ele foi martirizado, foi o primeiro mártir da igreja. E aí então os outros discípulos de Jesus, eles se dispersaram, um foi para um lado, outro foi para o outro, para continuar a evangelização, mas de uma forma onde eles não corressem tantos riscos, né? Não era medo do martírio, mas um cuidado para que pudesse então evangelizar aquele povo aonde eles foram enviados. Então, olhando para essa condição, imagina só, se não fosse a coragem desses homens, como Estevão, que mostrou o amor a Jesus Cristo ressuscitado, por a perseguição dos judeus que não compreendiam a ressurreição, e assim então dispersou, um foi para um lado, outro foi para o outro, e começou a pregar aqui, como fala aqui no Atos dos Apóstolos. Era
um caminho que eles desbravavam. Então imagina, nós hoje nos encontramos porque alguém deu a vida. Então o que sustenta hoje a igreja foi a coragem daqueles homens, porque eles entenderam o grande objetivo, eles tinham até uma visão que Jesus logo voltaria, né? Então eles deram totalmente a sua vida, porque eles tinham convicção da ressurreição de Jesus, do projeto de Jesus, do amor do Pai por toda a humanidade, e por dar o teu filho, e esse filho que eles viram na cruz morrer, mas também viram aparecendo muitas vezes para eles em muitos lugares. E essa então, se nós olhar para toda essa história, nós vamos ver também que essa é a nossa missão. Nós precisamos entender que esse acreditar em Jesus, esse caminhar com Jesus, aqui fala, né, que Jesus ele veio aqui não para fazer a vontade dele, porque aqui ele está falando de uma forma material, né, a carne, né, porque se nós formos ver a nossa vontade, ela pode ser contrária à vontade do Pai, ao projeto do Pai. Porque se eu acredito, o acreditar é ter uma visão mais clara do que é a vida eterna. Quer dizer, então se eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito naquele que venceu a morte. Ao acreditar naquele que venceu a morte, eu tenho essa visão também, porque aquele que veio do alto, ele veio do alto, se encarna, ele vence todos os obstáculos e até a morte, e mostra então como o Pai nos ama de uma forma tão grande que deu a preciosidade do seu Filho. E esse Filho, ele na sua humanidade, ele declara: eu não vim aqui para fazer minha vontade. Quer dizer, então se eu olhar também, se nós olharmos, todos aqueles que começaram a evangelização, né? Aqueles que começaram a evangelização, os discípulos de Jesus, eles não faziam mais a sua vontade. Quem que queria correr risco de morrer? Quem que queria enfrentar essa perseguição que tinha tão grande, que até São Paulo era um líder que prendia todo mundo, entrava nas casas e prendia as pessoas, porque tinha convicção daquele conceito dos judeus. E eles sabiam que era totalmente contrário daquilo que os judeus pensavam. Eles entenderam que aquilo não era a verdade era o ressuscitado. E ainda muitos não tinham entendido, e por isso continuar perseguindo. E eles então lutaram bravamente para que nós pudéssemos hoje também estar fazendo a nossa missão. Nós somos missionários do amor. Nós somos revelador do ressuscitado. E nós precisamos também então desbravar novos campos. Nós precisamos entender que o nosso tempo também tem esse espírito de martírio, de dar vida por causa do Evangelho. Então Jesus, ele fala: eu sou o pão que desceu do céu. Esse pão que é o sentido da vida, é aquilo que dá vida, que alimenta. Né? Só vai compreender aquele que subiu para o céu, mas foi aquele que desceu. Então Jesus, a vontade nossa, a vontade humana, se nós não nos convertermos mesmo e não nos enchermos do Espírito de Deus, nós não vamos compreender a nossa missão. A nossa missão é de quem está fazendo a vontade de Deus. Mas para mim fazer a vontade de Deus, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que não se perca ninguém. A vontade de Deus é que se salve todos aqueles que receberam o batismo, todos aqueles que foram escolhidos de Deus. Então, para isso precisamos, então, no nosso tempo, nós vemos, olhando para o tempo dos apóstolos, dos seus discípulos, aqueles que deram a vida, quantos foram martirizados, para que nós pudéssemos hoje ter a compreensão de que Deus existe e nos ama e quer dar para nós a ressurreição. E aqui o Evangelho termina de uma forma muito... a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amados, nós saímos dessa condição humana cheia de limitação. Por isso que a gente pode dar
A gente pode deixar que o martírio toma conta. Por quê? Porque nós vamos pegar a nossa vida de volta de uma forma glorificada. Esse é o plano de Deus. Esse é o projeto de Deus. Esse é o caminho tão lindo que São João fala nesse capítulo 6 do pão descido do céu. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.